Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Mas a justiça não exclui a bondade. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, pergunta 1009. Meta do dia: abracemos os companheiros em dificuldade, levando-lhes apoio e compreensão. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à mágoa e ao rancor. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos, companheiros de trabalho. E queremos também, Jesus, rogar a Ti que nos ajude a combater a mágoa e o rancor. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa, às 7:30 da noite, pela plataforma Zoom. Então, não teremos atividades presenciais em nossa casa espírita. Então, você é o nosso convidado, venha participar com a gente, ver as nossas programações, perceber todo o como que nós nos organizamos e preparamos as atividades da Casa Espírita. No final de semana, nós teremos no sábado pela manhã, das 7 ao meio-dia, nós teremos diversas atividades, dentre elas a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a, o tratamento espiritual, a evangelização com as crianças, com os jovens e com os adultos, e também a distribuição da sopa fraterna. No final da tarde, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. A Global Kardec está chegando ao fim nesse ano, né, até o dia 14 de dezembro, e prevendo aí o início em fevereiro. Então, olha, você quer conhecer o Espiritismo, quer compreender mais a doutrina espírita? A partir de fevereiro nós teremos nossos cursos. Então vai já se programando aí para estar conosco. Em breve nós estaremos divulgando o link das inscrições do nosso curso. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Palavras: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir,
de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 179. E também publicada no livro Cartas do Coração, da editora LAC, no capítulo, na editora LAC, parte, não sei se é parte 1, está escrito PT.1, prosa, capítulo, deve ser parte 1, prosa, capítulo Palavras. É porque esse livro, Cartas do Coração, ele tem realmente duas partes. Uma parte com mensagens em formas de prosa e, na segunda parte, mensagens em forma de poesias. Então, deve ser assim mesmo que deve ser falado. Mas é isso. Meus amigos, o cuidado que a gente tem que ter quando nossa fala. Nós, às vezes, por estarmos ali angustiados, nervosos, irritados, a gente abre a boca para falar. E muitas vezes falamos tanta coisa improdutiva, magoamos, causamos transtornos imensos, provocamos inclusive guerras com nossas palavras. Para voltar atrás é difícil. E a gente vê hoje, parece que virou moda no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas utilizam da internet, chega aqui, abre um vídeo, uma gravação e começa a falar, falar, falar. Não medem as consequências de suas falas. Por quê? Porque nós temos que ter esse cuidado, que formamos opiniões e condutas equivocadas trazidas pela fala que trouxe uma desconstrução, vai trazer um desequilíbrio imenso. Vai trazer desajuste na família, vai trazer desajuste no trabalho, nos meios sociais todo. Por quê? Foi divulgado uma fala de desunião. E parece que ficou fácil, porque a gente confunde liberdade de expressão e a gente acaba utilizando esse termo, liberdade de expressão, e cometemos crimes durante esse processo. Então é importante a gente ter essa cautela, refletir, e tudo que nós formos falar, tudo que nós formos fazer, nós temos que seguir um regramento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no finalzinho do Evangelho, no capítulo 28, na coletânea de preces, nós temos uma prece para pedir conselho. E nessa prece do Evangelho, no seu prefácio, ele faz uma introduçãozinha ali para nós. Olha, o que que ele diz? Primeiro passo, quando a gente vai fazer algo. O que pretendo fazer pode gerar qualquer prejuízo a outra pessoa? Então, a primeira pergunta que a gente tem que pensar e refletir. O que pretendo fazer pode gerar qualquer prejuízo a outra pessoa? Segunda pergunta: o que eu vou fazer, o que eu vou falar, pode ser útil a alguém? Terceira pergunta, e aí conclua todo esse momento. Se isso que eu vou fazer, se isso que eu vou falar, fizessem comigo, eu ficaria satisfeito? Então, meus amigos, nós temos que repensar, porque nem tudo que nós achamos que falamos porque somos livres, muitas coisas que falamos ou fazemos escondido atrás dessa liberdade de expressão também é crime. Por isso que nós temos que ter cautela. Por isso que o Emmanuel nos traz uma reflexão no início do texto de hoje. Nunca te arrependerás. Então, a gente nunca vai arrepender quando a gente está certo, quando a gente segue o regramento do respeito, do amor, da bondade, da fraternidade. Como diz na agenda da Reforma Íntima de hoje, a justiça nua e crua, ela mata. A justiça empregada com bondade, com amor, corrige. Por isso que nós temos os ditadores, carrascos, autoritários, aquelas pessoas que são arbitrárias, elas elas divulgam a justiça no seu pior rigor, porque elas querem sentir no seu âmago, no seu profundo ser, que o seu inimigo seja ali humilhado, massacrado, pisoteado. Mas de jeito nenhum elas querem que fazem com elas. Então elas são cruéis. Quando a gente usa o termo justiça sem amor, nós somos cruéis. E já tem muita gente por aí que fazem justiça com as próprias mãos. Isso é crueldade. A justiça tem que estar acompanhada com a bondade. Por isso, meus amigos, devemos ter cuidado nas coisas que nós falamos, nos momentos em que nós nos encontramos. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer, vai causar problema para alguém? Então, se vai causar problema para alguém, se não gostaria que fosse feito comigo, então eu não vou fazer. Simples. E a gente tem dificuldade para compreender os ensinos de Jesus. Parece que é muito mais fácil distorcer o evangelho. Parece que é mais fácil inventar traduções da Bíblia porque eu não concordo com aquela tradução e tem que ser com a tradução que eu acho que tem que ser. Nós temos em algumas obras do Chico Xavier, eu não me recordo aqui, não lembro-me se é na obra Deus Aguarde ou se é na obra Pai Nosso, que Meimei fala que algumas pessoas desencarnaram e retornaram para o mundo espiritual. Eram filósofos, líderes religiosos, políticos, e
diversos tipos de personalidades. Quando ela chega ao mundo espiritual, ela se depara com tudo de mal que aquilo que ela divulgou provocou na Terra. E percebe que tem muitos seguidores daquele, daquela conduta ou daquela doutrina ou daquele ponto filosófico que essa pessoa defendia, e esses pontos eram divergentes da verdade. E aí, nessa historinha, diz assim: agora você vai retornar e vai refazer a sua caminhada. Veja, meus amigos, como que é dolorosa. A gente sempre comenta, sobe numa árvore mais alta, no momento que está ventando. Lá em cima, você está com um travesseiro cheio de pena. Pega e abre esse travesseiro. As penas vão voar. Agora você vai descer e vai catar cada uma dessas penas e colocar de volta na fronha. Enquanto você não catar a última pena, você não vai resolver a sua situação. É a mesma coisa. Uma palavra maldita vai trazer transtorno para quem fez, para quem falou. Enquanto ele não reparar, enquanto ele não reconstruir tudo isso, ele não vai seguir adiante. Então, cuidemos com o que nós falamos, para não nos arrependermos depois. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós somos agradecidos pelos esclarecimentos desta manhã. Somos gratos a Chico Xavier, somos gratos a Emmanuel e toda a falange que o protegia, que trouxe para o Brasil e para o mundo os esclarecimentos do Evangelho. Fica conosco, Jesus, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.